E a Globo News parece que está num clima de velório. De maneira muito tardia, parece que os jornalistas estão começando a acordar para as mazelas que este governo tem feito no campo econômico. E não dá para dizer que o Brasil começou a degringolar apenas agora. Esse governo vem caprichosamente colocando tijolinho por tijolinho a cada dia na destruição da saúde econômica do nosso país, ao não fazer autocríticas, a ter políticas equivocadas, a não cortar gastos e focar apenas nas receitas. Isso ajuda na disparada dos juros, o câmbio está descontrolado, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Mas parece que agora teve um surto de bom senso na Globo News. Não sei se isso aí vai ser duradouro e se vai ser abrangente, mas hora ou outra eu tenho compartilhado alguns cortes que mostram um clima de velório de fato. Nesse vídeo eu vou trazer 3 cortes da Globo News, mostrando aí como há um desânimo agora em relação a este governo, com certos jornalistas que até pouco tempo atrás tinham uma postura de defender o governo, pelo menos no meu ponto de vista. E aí no final eu vou fechar com um corte do William Vac, que mostra o recorde dos recordes na arrecadação do governo federal, e a arrecadação entenda-se impostos, taxas, tesouro, entre outros, versus o déficit que não para de crescer. A despeito de uma arrecadação extraordinária, a despeito do cidadão colocar cada vez mais a mão no bolso para bancar esse Estado, o déficit não para de aumentar, corroborando que o governo tem uma visão equivocada da economia e está indo rumo ao abismo. Basicamente é isso que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. E eu quero começar aqui com este primeiro corte da Andréa Sadi, onde a forma como ela fala, assim, por isso que eu coloquei o título nesse vídeo, né? Clima de velório, porque pra mim ela tá tão desanimada, tá tão chateada, que isso tá estampado na forma como ela fala e no próprio rosto, na expressão, você nota isso. E aí, claro, você pode ter aqui algumas leituras. Ah, a Globo News está desembarcando do governo. É uma leitura. Ou eles estão cansados de passar vergonha e já estão pé da vida com o governo. Uma outra leitura. Ou seja, não desembarcaram, mas estão cansados de passar vergonha e serem detonados nas redes sociais pelas pessoas. É uma outra leitura possível. Você encontra alguma outra leitura, uma terceira leitura? Coloque nos comentários. Vamos aqui dar um play neste corte da Andréa Sadi. Um meme que me mandaram esses dias por outros motivos, mas que vale para isso que você está falando, que é onde foi que eu acertei, porque onde foi que a gente errou está muito claro. Claro, é. Então, assim, isso vale para o Brasil em vários setores. A gente está vendo na segurança pública, você está trazendo essa agora, a gente repercutindo a notícia do diesel. De fato, eu falava aqui no começo do programa hoje que o governo também está correndo atrás dessas notícias, com medo, temendo, monitorando a repercussão, porque também poderia ter feito um ajuste no comecinho do governo Lula 3, Otávio. Que agora ele vai ter que fazer em 25, podia ter feito em 23 e não ficar tão pressionado às vésperas da eleição presidencial. Mas não fez o dever de casa em 23, como o Lula fez em 2003, e agora vai ficar correndo atrás desse prejuízo, porque o governo não tem gordura para queimar. Então, qualquer sinal de um desgaste que seja, o governo já fica desesperado, porque pode respingar na questão eleitoral, que é disso que se trata. Ninguém está pensando em eleição. Eu falo aqui o tempo todo, eles só estão pensando em eleição. Do governo à oposição, o único assunto que importa é a eleição. Bom, isso é fato. O único assunto que importa no meio político é a eleição, realmente, tanto para a situação como para a oposição. E aqui mostra que o PT é tão incompetente que nem na parte da estratégia do planejamento visando reeleição, eles são bons. É o que está claro aqui nas falas dela. Esse trecho foi de uma fala da Andréa Sadi de ontem, 28 de janeiro de 2025, tá? Então isso aqui é fresquinho, isso aqui tem poucas horas que aconteceu. E ela dá um diagnóstico que é isso mesmo, tá? E em outras palavras, o governo está cada vez mais perdido, batendo cabeça. E dá a impressão que cada vez que eles tentam alguma coisa, o povo já vê, não, isso aqui não, sabe, não vai dar certo, já começa a detonar. Ou seja, tá aquele clima negativo. Parece que nada agrada a população. Essa é a leitura que eu tô tendo. Agora eu vou trazer para vocês um outro corte do Merval Pereira. Ele não necessariamente é um cara que defende o PT, ele é um tucanão da vida, né? Então ele não é um petista, mas agora também ele tá começando com uma frequência muito maior expor os pontos negativos desse governo.
Tá, assim, é o que eu sempre me pergunto, né? De fato, isso aqui não é de agora. O PT não começou a degringolar a economia agora. O preço dos alimentos não começou a ficar caro na virada do ano, de repente. Os juros não começou do nada a ficar alto. Não, isso é tijolinho por tijolinho, desde que o Lula assumiu. Mas, assim, antes tarde do que nunca, mas qual será que é a causa raiz dessa guinada, né, da Globo News? Será que é aqueles dois cenários que eu coloquei? Mas vamos ver aqui o que o Merval Pereira falou. Mostra que o governo realmente não está tendo uma visão geral dos problemas. Você disse que é uma tempestade perfeita e o governo devia saber disso. O governo, se tivesse alguém pensando no futuro, alguém teria lembrado que ia coincidir tudo ao mesmo tempo. O Copom, a reunião do Copom já estava marcada e já está previsto um aumento, o diesel já está chegando no limite, os juros estão aumentando, então deviam ter feito uma coisa paulatina, já prevendo que haveria um problema maior no conjunto das coisas, né? Mas é isso, o governo não tem ninguém que esteja planejando o futuro e advertindo que certas coisas têm que ser feitas paulatinamente para não haver um choque, como está havendo um choque no preço dos alimentos e vai aumentar em vez de diminuir. É uma falta de planejamento realmente clara. Falta de planejamento eu acho que é o principal aspecto. Tem incompetência também, crenças equivocadas na economia, enfim, não aprende com os erros, né? A esquerda latino-americana principalmente. E você viu ele falando, né? Os alimentos estão caros e vai subir. Com essa questão do combustível, do aumento do diesel. Então, assim, o cenário tá tenebroso pro povão. Sabe? Aquele pessoal que tem o dinheiro contadinho, que alguns até vendem o almoço para comer a janta. A situação tá terrível. Tá terrível. Eu não vejo hoje, com a fotografia atual, o Lula tendo a mínima chance de reeleição. Sinceramente, eu não vejo. E, aliás, para corroborar o que eu tô falando, eu trago esse corte aqui da Natuza Neri, que mostra, que reverbera a pesquisa Quest de antes de ontem, que fala que o Lula tá perdendo alcance, inclusive nos seus pilares de sustentação. Mulheres, os mais pobres e o Nordeste. A situação tá feia. Feia, graças a Deus. Eu sempre falo, se é ruim pro PT, é bom pro Brasil. Mas vamos ver aqui a análise da Natuza Neri. Presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as três estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os três alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte, olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é, se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser. Quando eu falo autoestima lá em cima do governo, a minha leitura é o seguinte, em outras palavras, a incapacidade de fazer autocrítica, a humildade de identificar que errou e aí corrigir o rumo, a trajetória. Esse é o problema histórico da esquerda.
pra mim. Eles não reconhecem o erro. É uma coisa, assim, impressionante. E aqui, quando ela fala, né, do problema de comunicação, que não é o principal, aliás, pra mim, tá longe de ser um problema do governo na comunicação. Porque, na verdade, se o país vai bem, com as redes sociais, o povo vai compartilhando, pô, sabe, tá feliz, tá enchendo o carrinho. A internet serve pra... As redes sociais servem pra reverberar notícias positivas e negativas. Então, se o governo não produz fatos positivos, se o governo entrega uma realidade pro povo, que quando vai pro supermercado tá cada vez mais caro, os juros não param de subir, o câmbio tá descontrolado, crise fiscal que a gente não vê uma solução no médio e curto prazo. Então, como não são gerados fatos positivos e a realidade impacta o dia a dia do cidadão, que tem dificuldade para almoçar, para jantar, porque tá cada vez tudo bem mais caro, é claro que isso gera organicamente fatos negativos nas redes sociais. Mas se fosse o contrário, geraria nas redes sociais fatos positivos. Então, como não tem o que falar de bom desse governo, o que a comunicação vai fazer? Qual que é o milagre? Não tem o que fazer. Pelo menos essa é a minha leitura. Coloque nos comentários se vocês concordam. E para finalizar, agora é um corte aqui da CNN do William Vac, que fala que o governo bateu recorde de arrecadação. Ele até mesmo fala recorde dos recordes, né? Quando a gente fala de arrecadação, entra aí impostos, taxas, tesouros, serviços, enfim, entra um monte de coisa dentro do que a gente chama de arrecadação. E aí o próprio William Vac fala, quer dizer, o fisco arrecada como nunca e a despesa cresce como sempre. É isso, eu acho que isso sintetiza bem. Vamos dar um play aqui na análise do William Vac. O governo Lula III cumpriu uma de suas mais importantes promessas e comemorou nesta terça-feira o recorde dos recordes em arrecadação. O fisco ficou com 2,65 trilhões de reais no ano passado, algo nunca visto, desde que se iniciou esse tipo de estatística e já faz 30 anos. A arrecadação federal subiu quase 10% no ano passado, em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. Mesmo assim, esse recorde de arrecadação não vai evitar déficit nas contas públicas, ou seja, Lula III está e vai continuar gastando mais do que arrecada. O recorde de arrecadação é resultado de aquecimento da economia, principalmente via consumo, e alguns itens como taxação de fundos offshore e fundos exclusivos aqui. O déficit em contas públicas é resultado de uma promessa, essa não foi cumprida. Resultado da promessa não cumprida de equilibrar as contas, limitando o crescimento dos gastos. Ao contrário, a armadilha criada pelo próprio Lula III garantiu nesses 2 anos de governo que os gastos sempre subissem mais do que a receita. Em parte, isso é resultado da política em relação ao salário mínimo e de atrelar despesas obrigatórias ao próprio crescimento da receita. Especialistas nos números das contas públicas estão preocupados com o fato de que algumas receitas que levaram a esse recorde não sejam recorrentes, isto é, elas podem ou não podem se realizar daqui para frente. E preocupados também com o fato de que uma série de manobras parafiscais e metodologias controversas, como, por exemplo, excluir algumas despesas, simplesmente mascaram um déficit ainda maior. Fato ilustrado pelo crescimento constante da dívida pública. Ficamos assim, então. O fisco arrecadou como nunca e a dívida pública cresceu como sempre. É isso. Fechou com chave de ouro o comentário. E aí eu pergunto pra vocês, a gente vê um governo gastando horrores, né? E aí você pode até se questionar, poxa, mas o governo tá gastando em prol da sociedade. Pô, legal, então vamos pegar essa questão. O governo tá gastando pra caramba. Os serviços melhoraram? A saúde no Brasil vai bem? A educação vai bem? A saúde pública vai bem? Segurança pública vai bem? Infraestrutura? Se isso tudo fosse uma verdade, ó, tudo tá ficando maravilhosamente bem. O Estado tá com uma baita de uma dívida, mas a qualidade de vida dos cidadãos, os serviços prestados pelo Estado, tá maravilhoso. E aí eu pergunto pra vocês, faz sentido isso? Vocês enxergam isto ocorrendo no nosso país? Serviços de qualidade, a vida do povo melhorando? Porque se for sim a resposta, beleza, o governo tá gastando como nunca. O problema é que a gente não vê melhoria de nada. A gente vê uma máquina pública inflando cada vez mais, já é gigante, aí entra um governo de esquerda, infla um pouco mais, e claro que ela não cabe no orçamento. E aí tem que atacar o bolso do cidadão. Mas se isso convertesse em bons serviços, a gente nem reclamava. Mas não. A gente paga
A gente trabalha 5 meses do ano, ou quase isso, para bancar o Estado brasileiro, pagando impostos. E se você tem condição, você paga um plano de saúde, porque a saúde pública é um lixo. Você paga escola particular para o seu filho, porque a escola pública é um lixo. E assim sucessivamente. Esse que é o meu ponto. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam, se concordam ou não com as minhas observações. Se gostaram do vídeo, deixe o like. Isso realmente faz toda a diferença para aumentar o engajamento do vídeo. Assim a plataforma entrega o conteúdo para mais pessoas. Se vocês gostaram, também compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair da bolha. Quantas pessoas que fizeram L e que já se arrependeram? A gente tem que trazer essa galera para o nosso lado em 2026, porque não necessariamente eles vão migrar para a direita. Eles podem pegar outras alternativas à esquerda. Então a gente tem que mostrar que a direita é a melhor saída no campo da economia, que para mim é a principal área de um governo, na questão de valores morais, a família, etc. Então a gente tem que convencer essa galera. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username e vocês me encontram desta forma nas principais plataformas. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.